Oi, gente, tudo bem? Professor Jefferson falando com vocês um pouquinho. A gente vai tratar de um assunto que está descrito no capítulo 3 da apostila de vocês. O título do capítulo é referente às misturas. Só que antes eu gostaria de fazer uma retomada com vocês sobre o capítulo 2, que ele trata sobre átomos e substâncias, coisas que a gente já comentou na sala de aula, mas não custa a gente retomar porque a gente vai precisar desses assuntos anteriores para tratar do assunto novo de agora da gente. O que acontece? No capítulo 2, a gente viu que os átomos dos elementos químicos que estão na tabela periódica, eles têm a possibilidade de interagir entre si. Átomos do mesmo tipo, do mesmo elemento, ou átomos de elementos diferentes. Essa interação entre os átomos iguais do mesmo elemento ou diferentes de elementos diferentes formam substâncias. E essas substâncias, a partir dessa interação, elas podem ser simples ou compostas. Substâncias simples, interação entre átomos do mesmo elemento químico. Gás-oxigênio, por exemplo, 2 átomos de oxigênio. Gás ozônio, 3 átomos de oxigênio. Gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e por aí vai. E as substâncias compostas, elas interagem a partir de elementos químicos diferentes, 2 ou mais. A água, por exemplo, átomo de hidrogênio, 2 interagindo com átomo de oxigênio. 1. Gás carbônico, que é o tal do CO2. Átomo de carbono com átomos de oxigênio interagindo. O que acontece? Essa ressalva que a gente fez é do capítulo 2. Aí, o que acontece? No capítulo 3, a gente trata sobre as misturas. Professor, o que são as misturas? São interações entre as substâncias que a gente comentou no capítulo 2. Então, tanto as substâncias simples quanto as compostas, elas têm a capacidade de interagir entre si na natureza, e essa interação, ela é referente à formação das misturas. Então, é mais ou menos uma hierarquia. Os átomos dos elementos interagem entre si e formam as substâncias. Essas substâncias, por sua vez, interagem entre si e formam as misturas. É como se fosse uma analogia. Você tem as letras do seu alfabeto, que são os átomos, soltas, só que elas fazem sentido quando elas formam palavras, quando elas se organizam entre si para formar as palavrinhas, que são as substâncias. E as misturas, que resultam da interação entre as substâncias, seriam as frases, que é a junção de palavras ordenadas dentro de um sentido lógico. Então você tem letras, palavras e frases. Átomos, substâncias e misturas. Beleza? O que acontece? Como a gente já sabe que as misturas, elas são interações entre substâncias, a gente tem duas classificações aparentes, que está na lousinha aqui descrita para vocês. E também tem na apostila capítulo 3. Temos as misturas de acordo com a classificação de homogêneas, heterogêneas e coloides. E temos a classificação de acordo com misturas eutéticas e azeotrópicas. Vamos lá. Primeira parte, misturas homogêneas, heterogêneas e coloides. Esses tipos de misturas, eles se baseiam num conceito chamado fase. F-A-S-E. Fase. Essa fase, que não é uma fase de jogo, de videogame, é uma fase de acordo com a característica científica. Fase. Professor, o que é fase? É a porção visível da matéria. Ou seja, é o que eu enxergo a partir de uma junção de substâncias. Se eu enxergo uma coisa só a partir da junção de substâncias, eu tenho misturas homogêneas. Por exemplo, pego um copo de água e jogo um pouco de sal. Eu vou misturar, esse sal vai se dissolver na água e vai formar uma coisa uniforme. Essa porção uniforme é uma porção única. Se eu olho do começo ao fim do recipiente, do líquido, eu só enxergo uma coisa, que é a mistura da água com o sal, ou seja, uma fase. Para lembrar melhor, homo, a derivação da palavra, significa igual, certo? Gênea significa fase, ou seja, fases iguais. Então, misturas homogêneas, junção de substâncias que resultam em uma coisa única, certo? No aspecto visível. Quando você fala de misturas heterogênea, é só lembrar que hétero tem associação com diferente. E gêneas também fase. Fases diferentes. Fases diferentes significa que quando você junta duas substâncias, elas não se unem por completo. Elas ficam porções aparentes da matéria. Ou seja, ficam divisões que você consegue perceber no aspecto visual. Como, por exemplo, água e areia. Por mais que eu misture a água com a areia, eu vou perceber que em algum momento a areia ela vai se depositar no fundo e a água fica por cima. Então eu enxergo a fase da areia
e ele chega à fase da água, mistura heterogênea, certo? E por último, são os coloides, que são misturas que aparentemente elas são homogêneas, mas quando eu analiso microscopicamente, eu consigo identificar algumas divisões importantes. Um exemplo disso é o sangue e o leite, que são misturas conhecidas, que eu enxergo um aspecto homogêneo, mas quando analiso em microscópio, são aspectos de divisões. Então, a gente não classifica misturas homogêneas e heterogêneas para leite e sangue, porque elas são coloides. Então, no aspecto visual, me parece homogênea, mas no aspecto microscópico, é um coloide, certo? Existem algumas divisões importantes que a gente considera no aspecto microscópico, certo? Essa é a classificação das misturas de acordo com as suas fases, o que eu enxergo visivelmente ou a nível microscópico. Para a gente finalizar, as misturas no caráter eutético e azeotrópico são misturas que a gente considera dois pontos importantes. Ponto de fusão, que é o derretimento da substância em uma temperatura específica, e o ponto de ebulição, que é a fervura de uma substância ou mistura em uma temperatura específica. O ponto de fusão numa determinada temperatura, a gente classifica como misturas eutéticas. E o ponto de ebulição, misturas azeotrópicas. Professor, qual que é a relação entre ponto de fusão e ponto de ebulição para as duas misturas? Nas eutéticas, o ponto de fusão ele tem que ser sempre constante, ou seja, a temperatura de derretimento das misturas eutéticas, elas não se alteram nesse ponto, ou seja, ponto de fusão tem a temperatura sempre linear, não modifica o valor da temperatura. E nas azeotrópicas é o contrário, é o ponto de ebulição ou a fervura, entre aspas, que permanece constante, certo? Então, só para resumir, misturas homogêneas, heterogêneas e coloides, aspecto visual ou microscópico. E nas misturas eutéticas e azeotrópicas, é o aspecto do ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo? Façam os exercícios da apostila. Não esqueçam, qualquer dúvida é só chamar lá no e-mail. Abraço!